Esse eu escolhi o cor-de-rosa. O cor-de-rosa, que para mim é uma cor ligada às emoções e aos afetos. E eu vejo muita Joana assim, uma pessoa que está sempre com um coração a sorrir, que nos acolhe sempre com um grande sorriso, de forma muito calorosa e carinhosa. Uma forma muito compreensiva, sempre um olhar atento aos outros, muito observadora. O cor-de-rosa também tem a característica que, dependendo da tonalidade, pode ser ou mais suave ou mais impactante. E a Joana também tem esta característica da versatilidade. Ela tanto é esta serenidade, esta tranquilidade e uma maturidade muito grande que são tão características, mas também tem aqui uma grande capacidade de um grande vigor e uma grande capacidade de inovação, de procurar com quem se cruza despertar o gosto pelo espanto, pela novidade, pela inovação, de nos dar sempre esta capacidade de encantamento. Então eu chamo a Joana ao palco e vamos acolher esta história, este tesouro. Então, bom dia a todos e a todas. Vamos fazer com um compasso de espera, acho que tenho que esperar pelo sinal. Mas antes de partilhar a minha história, eu queria fazer um exercício convosco, porque eu sou muito destas coisas, das dinâmicas, e o Ubuntu também, a academia, foi isso. E este exercício, basicamente, eu vou colocar algumas questões, e ao colocar essas questões, se vocês se sentirem identificados, só têm que levantar o braço. Eu também o vou fazer, e vamos aqui prometer que ninguém vai comentar, nem fazer julgamentos do levantar de braço sobre aquilo que eu vou dizer. E aqui, ao fazer isto, eu quero um compromisso, por isso, combinado? Levantam todos os braços quando se sentirem identificados com o que eu vou dizer? Okay. Então, quem daqui, esta semana, já abraçou alguém? Curioso, eu quando vivia uns tempos em São Tomé, eu cheguei a ganhar um presente do melhor abraço. Isto porque eu aprendi lá a dar bons abraços. E quem daqui esta semana riu tanto que quase chorou? Esta é fácil por causa do nosso convidado anterior. Quem daqui se sente perdido em algum aspecto da sua vida? Não se preocupem, eu também. Quem daqui já perdeu alguém próximo? Quem daqui tem na sua família problemas e algumas pessoas não se falam? Quem daqui sente que podia fazer mais com a sua vida? Esta é a última. Quem daqui tem um sonho por concretizar? Como vocês veem, eu quero partir desta base. Nós temos realmente muita coisa em comum. E hoje eu tive que decidir um bocadinho como é que ia partilhar esta história. E hoje decidi que hoje não vos vou contar sobre as minhas tristezas, as minhas dores, a violência, a vítima, o stalker, os arrependimentos, nem sobre os corações partidos. Nada sobre as sombras da minha história. Vou tocar nas lições que eu tirei disso. E vocês questionam-se porquê? Porque é que eu tomei esta decisão de não querer partilhar as sombras da minha vida. Mesmo que não se questionem, eu vou explicar. Portanto, primeiro, porque a minha história envolve outras histórias e outras pessoas. E eu não me sentia confortável em partilhar essas histórias, a vida dessas pessoas, porque, e nós aprendemos isso também na academia, nunca existe um único lado da história. E segundo, porque todos temos um pouco estas chatices, estas tristezas, estes aborrecimentos na nossa vida, a povoá-la. E, portanto, se não formos a nós que temos estas tristezas, pelo menos conhecemos imensa gente que tem, às vezes que nós começamos a relativizar porque têm maiores tristezas que nós. Portanto, eu hoje vou contar-vos a história de como tenho de feito e acreditar que nós todos, e eu sou, muito mais do que a soma das minhas tristezas, das minhas frustrações, dos meus aborrecimentos. E acredito que vocês também. Portanto, vamos então começar como todas as histórias começam. E eu vou pedir, se for possível, partilhar para o terceiro slide. Portanto, era uma vez. Esta sou eu, melhor dizendo, eu sou a que está dentro daquela barriga da minha mãe.
Eu respirei o ar deste mundo a 10 de dezembro de 1991. Para quem não sabe, temos a efeméride dos direitos internacional dos direitos humanos. Já estou atrapalhada aqui, porque é uma grande data. E eu nasci na cidade de Tomar, distrito de Santarém. Não sei se alguém conhece. Eu venho de famílias, aliás, trabalhadoras que não têm medo. E na minha zona usa-se uma expressão que é não têm medo de vergar a mola. Não sei se já ouviram essa expressão, mas quer dizer que trabalham para viver. Não têm medo disso. E o meu pai é músico e a minha mãe acaba por fazer um pouco de tudo. O campo, as hortas, são componentes que trago presentes na minha infância. Das apanhas de azeitona, os figos a secar ao sol, do leite das cabras para fazer o queijo fresco, dos ovos retirados às galinhas. Sempre vivi muito em contacto com a natureza e com toda a diversidade de animais. Algo que confesso que nos dias hoje tenho saudades e que estou a valorizar cada vez mais. Eu vivi numa aldeia perto de Tomar, chamada Vila Nova. E o campo foi o meu habitat durante 17 anos. Posso dizer-vos que os meus primeiros 11 foram, e recordo-me atabalhadamente de alguns momentos, que vocês podem ver ali nas imagens. Eu lembro-me dos cortes à Beatriz Costa, que a minha mãe me obrigava a utilizar. Lembro-me das viagens naquele carocha, quando eu era muito pequenina e o meu pai a conduzir. Lembro-me também de ter herdado os livros da coleção dos 5 do meu pai, portanto, bastante gastos. E lembro-me também de gravar cassetes, o rádio passar para a cassete e para pôr no Walkman. E recordo-me também de sempre, desde pequena, isto pode ser curioso ou não, de ouvir muito Sérgio Godinho. E hoje em dia, ouço bastante Sérgio Godinho e o Spotify obrigou-me a consciencializar que o ano de 2018 eu ouvi cerca de 8 horas seguidas de Sérgio Godinho enquanto fazia a minha tese de mestrado. Só assustador. Depois recordo-me muitos disquetes com documentos sobre o Egito e a história e as escavações que eu fazia na fazenda, onde encontrava ossos antigos de animais de estimação. Eu sei que isto é estranho, mas eu, durante a maior parte da minha vida eu quis ser arqueóloga, portanto eu fazia tudo o que eu achava que uma arqueóloga podia fazer. Portanto, se eu tivesse mais tempo eu ia contar-vos sobre as cabanas, as árvores subidas, os joelhos esfolados, porque ir de bicicleta, e ainda hoje tenho aqui nestes joelhos tapados as marcas de guerra. Falava-vos dos clubes secretos que fazia com os primos, mas sendo secretos, se calhar se vos contasse tinha que vos aniquilar depois, já sabem como é que são estas coisas. Agora, eu acho que tive 11 anos, é que foram na verdade 11 vidas. E aos meus 11 anos, estávamos em 2002, e foi nessa altura que aquela barriga que eu vos falei antes, da minha mãe, me trouxe e veio uma única irmã. Hoje em dia ela já tem 16 anos e eu ainda estou assim um bocadinho em negação sobre isso. Depois desse marco, passou por mim a adolescência, portanto temos aqui alguns momentos, os desportos, o piano e a guitarra, os clubes da escola, das artes à história, e também passou a universidade em Portugal e em Istambul. Passaram também aventuras de mochila nos caminhos de Santiago, quem não fez, aconselho, e em muitos outros caminhos. Começaram a pesar também os empregos no CV e na vida, o voluntariado de paixão em Portugal e em São Tomé, e a participação política e os 1000 projetos pessoais e sociais que estou sempre aqui a fervilhar na minha cabeça e nas minhas mãos. Portanto, eu era já naquela altura dos 11 anos aquilo que eu sou hoje. Uma menina, mas agora mulher, independente, cheia de ideias, trabalhadora, ativa, um bocadinho rato de biblioteca, ingênua e sonhadora. Mas hoje, ao contrário daquela menina de 11 anos, eu sou um bocadinho menos tímida, muito mais confiante, mas continuo irremediavelmente a acreditar que as pessoas têm em si o melhor e podem trazer esse melhor para o mundo. Foi por querer sempre fazer mais com a minha vida e não fazendo-a só por mim e para mim que me envolvi há cerca de 10 anos na política. E nesse percurso tive também a oportunidade de coordenar 3 freguesias da Lisboa Ocidental por uma juventude partidária. E foi também por essa razão de querer dar mais de mim ao mundo que me candidatei há 5 anos atrás para uma organização não governamental para o desenvolvimento, que se chama WECT, We Are Changing Together, é portuguesa, e tive a oportunidade de fazer uma formação de empreendedorismo social e com ela consegui criar o meu projeto social, implementá-lo em São Tomé, com crianças com e sem necessidades educativas especiais. E foi assim que, durante estes anos, ainda estou na WECT e tenho mantido, ora a coordenar ou mentorar projetos sociais, e também, em 2016, tive a oportunidade de voltar a São Tomé, mas aí já a coordenar voluntários, projetos e também a representar esta organização. Hoje eu mantenho como vice-presidente, não faço só isso, obviamente, e estou numa direção há cerca de 3 anos com uma equipe e pessoas que acreditam naquilo que vos falo aqui hoje, que é que conseguimos trazer realmente o melhor de nós para o mundo e fazer pequenas mudanças. Portanto,
Eu confesso que tenho estado a recusar, a aceitar algumas críticas que tenho ouvido ao longo do tempo e acredito que vocês já tenham ouvido. Não sei se já escutaram algumas destas expressões. Deves pensar que as pessoas são todas boas. Não confies nas pessoas. Porque tantas vezes fazes tantas coisas e não ganhas dinheiro nenhum com isso. Tens de ter mais tempo para ti. Um dia dá-te algo. Não paras? Já algum? Eu recuso ouvir isto, não porque não acho que as pessoas até tenham alguma razão, mas é principalmente porque no dia em que parar de acreditar nesta mudança, eu vou sentir-me um bocadinho menos eu e mais infeliz. Portanto, e de todas as vezes que me pediram para caracterizar em poucas palavras, eu começava um termo que diria muito para mim e que era redutor, e que foi uma expressão que passou ali num slide anterior, que é o ser sonhadora praticante. Portanto, ser sonhadora por si só é muito giro, mas a parte praticante é que traz aquilo à terra. Portanto, eu tenho assim vivido, mesmo quando me sinto com a cabeça debaixo d'água, com 1000 coisas a fazer acontecer. Mas, portanto, lembram-se das primeiras questões que eu coloquei no início desta partilha? Portanto, quem daqui se sente que podia fazer algo mais com a sua vida e quem tem um sonho por concretizar? O que nos separa entre o sonho e a realidade não é só a tal linha. É mesmo a tomada de consciência e decisão de querer fazer mais e melhor com ela. É também a vontade e capacidade de sacrifício pessoal, e esta é uma palavra que eu sublinho, aliás, em prol de algo que sentimos ser maior do que nós próprios. Temos de saber escolher as nossas causas e, muito importante, temos de saber desistir de outras quando necessário. E isto é o que passou ali há pouco atrás, que era a imagem do no. A capacidade de dizer não é muito importante e eu tenho trabalhado ao longo dos anos sobre ela. Eu sofri por não saber dizer que não em muitas situações, mas também foi o culminar delas, de não saber dizer que não, que me chegou a aprender, que me fez, aliás, chegar a aprender a dizer chega. Um chega nos relacionamentos amorosos ou de outro tipo que eram doentios, manipuladores, sufocantes e desequilibrados. Em saber optar entre o sofrimento da ausência ou abraçar a aprendizagem, que a vida é uma passagem e que todos podemos torná-la muito mais bonita. Às vezes, eu acho é que nós dificultamos muito a nossa própria vida. E dizer não em pequenos ou grandes momentos ajuda-nos a construir também o nosso caráter. Costumo dizer que devemos viver com o coração e a cabeça alinhados. E com isto não estou aqui a falar de pieguices, eu estou a falar de manter a sensibilidade alerta de tudo e de todos os que nos rodeiam e pensar com a nossa cabeça para fazer mais pelos outros, mas sem descuidarmos o eu. É muito importante. E agora, antes de sair deste palco, quero trazer-vos outro assunto tabu que tenho adiado, e vocês podem ver pelo passar dos slides, não é? Que é a morte. Eu acho que ainda não aprendi a lidar bem com a morte, mas eu acho que também tenho estado muito ocupada a lidar com a vida. E tem sido dessa forma que lido com todas as tristezas, as frustrações que vos referi e com perdas. Focando-me mais na vida, no que tenho que fazer, na verdade eu foco-me em trabalhar, fazer coisas. Eu não sei se esta é a melhor forma, e não aconselho especificamente a ninguém, mas sei que para mim é a forma mais produtiva. E a morte esteve pontualmente presente na minha vida, levando com ela vários amigos e familiares próximos, mas eu acho que mais do que a morte que teve este efeito pontual na minha vida, os efeitos advindos da morte têm estado sempre latentes. Os efeitos que se revelam e ainda continuam em parentes meus muito próximos e amigos com depressões, situações de perda irreparável, gestão emocional desequilibrada e alcoolismo, para colmatar a ausência, a incompreensão e a tristeza. Portanto, eu toco neste tema não como mote à tristeza neste momento, mas sim como mote à aceitação da tristeza como uma consequência da nossa vida. Porque eu acho que se nós não gostássemos tanto da vida, a morte para nós também não ia ser tão ingrata. E com esta breve referência, eu quero apenas relembrar e homenagear a vida dos meus amigos e de tantos outros amigos, de cada um de vocês, que estão aqui presentes e que acredito que têm partido para fora desta vida. Passado este momento, um bocado mais pesado para mim. Bem, estamos a aproximar-nos do fim, portanto o tempo é curto e acredito que a vossa paciência também, não é? Por isso, eu quero pelo menos que fiquem com 3 lições. Elas já passaram ali, mas aqui eu vou explicar um bocadinho melhor. Tal como uma das líderes servidoras, Ubuntu, a Madre Teresa de Calcutá, não pelas questões especificamente religiosas, mas pela a sua compaixão, a sua empatia,
Gostei muito da frase que ela disse, e eu passo a citar. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. E eu espero que todos se sintam um pouco melhores e mais felizes quando saírem daqui hoje. Segundo, não tenham medo, nem receio de nada, de parar e pensar quem são, o que têm feito e o que querem continuar ou não a fazer. Temos de parar de ter este receio em querer fazer mais com a nossa vida. E depois, tornem-se também, se ainda não forem, sonhadores praticantes. Acredito que muitas vezes a mudança pode estar bem a 20 segundos de distância. Aquela frase que passou ali é uma frase que está numa comunidade mais isolada de São Tomé. E eu achei, caramba, é isto mesmo, a mudança está a 20 segundos. Basta nós queremos e temos essa tomada de consciência. Portanto, eu já tomei muitos 20 segundos. E vocês? Bom, eu por cá continuo a acreditar que a mudança pode estar a uma história e lições de vida de distância. E espero que as minhas lições façam sentido para vocês. Portanto, se caso queiram fazer parte deste movimento, convido-vos a continuar a partilhar histórias e lições comigo num projeto que está a dar os seus primeiros passos sonhadores, o Solo Adventures, que podem visitar o site soloadventures.org. E com isto fico à espera de vos encontrar e de falarmos. E estou muito ansiosa para ouvir as histórias dos meus colegas e amigos. Estou grata pela vossa atenção, o vosso tempo e principalmente pela Academia Ubuntu. Portanto, continuemos a ser porque todos somos. Muito obrigada. Obrigada, Joana, também, em nome de todos. Seguimos então agora para a história de vida